voltamos aqui. Espero que agora dê certo. Troquei o aparelho. Estava travando, dando um atraso. E aí acho que agora vai dar certo. Se por acaso houver algum probleminha, a gente vai fazer a correção. Paciência. Só um pouquinho. Deixa. Acho que agora deu certo. Vamos voltar novamente ao cântico. Então o cântico é: dê a sua vida inteiramente a Jesus. Dê a sua vida inteiramente a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Se você não aceitar, não sabe o que vai perder. Eu disse: dê a sua vida inteiramente a Jesus. Amém. Que Deus aí. Oi? Eu estou pelo meu Face. E agora? Compartilha lá, por favor. Eu entrei errado, entrei pelo meu Face pessoal e não pelo Face da igreja. A Neria está compartilhando o link e a gente já resolve. Vocês viram que a gente prepara de um jeito e às vezes a coisa anda um pouquinho diferente. Mas glórias ao nosso Deus e vamos para frente, tá bom? O importante é você estar junto aí no Face e nós vamos compartilhando hoje a nossa EBD Home por aqui, ok? Então, se você puder, eu vou pedir uma gentileza. Você pode compartilhar essa live, porque aí a gente alcança outras pessoas que não entraram por ali ainda, tá bom? Ó, o nosso texto base de hoje, ele está em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso é o 16 ao 19. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouquinho antes. Eu vou entrar do verso 13 ao verso 19, tá bom? Então um pouquinho mais do que ele está pedindo ali. Então abra 1 Coríntios, capítulo 15, do verso número 13 ao verso número 19. Diz assim a palavra do Senhor: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Então esse é o nosso texto base. Se você não conseguiu pegar, nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 13 ao verso 19. A Nelinha já me avisou, eu fiz uma confusão aqui, entrei pelo meu Face pessoal. Ela está compartilhando e avisando o povo aí, ó, o pastor aprontou alguma, então eu aprontei mesmo, tá? Mas vamos continuar por aqui e nós vamos caminhando, tá bom? Então, aí na paz de Cristo,
Espero que você aproveite bastante, ok? Na nossa introdução, hoje o tema da nossa lição, né? O tema da nossa lição: esperança, liberdade e felicidade. Esperança, liberdade e felicidade. A introdução da nossa revista inicia dizendo o seguinte: há elementos de boa vida que são imateriais, ou seja, nós não pegamos. Existem duas visões. Primeiro, o nosso mundo espiritual, existe o nosso mundo material. Então existem situações ou elementos, que ele vai usar essa palavra, da nossa esperança, que são imateriais, mas reais, olha só, e necessária na nossa vida diária. Como poderia haver boa vida sem a possibilidade de um reconhecimento e recomeço? Haveria possibilidade? Há essa possibilidade. Tem pessoas que não conseguem lidar com fracassos, com recomeços, mas os recomeços são importantes na nossa vida. Bem-vindo, Celso. Tudo bem? O aniversariante dessa semana também, um grande abraço. Existem momentos na nossa vida que nós passamos por revés. Eu me lembro muitas vezes, assim, momentos na minha vida, na minha infância, onde meus pais tiveram dificuldades e assim, usava-se o termo quebrou, né? Então eles quebravam e a gente tinha que muitas vezes absorver aquela dificuldade e recomeçar, e olhava para eles recomeçando, às vezes depois de um período de dificuldade. E assim também, quando eu fui crescendo e passando na minha vida, eu percebi que às vezes a gente tem muitos recomeços, muitas coisas que nós firmamos como nossa esperança, como momentos da nossa vida, e que existem os recomeços, e são saudáveis, são grandes lições que muitas vezes nós passamos, e Deus nos levanta e nos conduz na sua paz e na sua graça. O autor ainda tem mais uma pergunta: e se não conseguimos vislumbrar uma realidade melhor que a deste mundo caído? Como que nós fazemos? Como que o nosso coração fica? A lição de hoje, ela mostra a relevância da esperança e da liberdade para uma boa vida, uma vida com liberdade em Cristo, ambas governadas pela soberania e pela providência do nosso Deus. Então, o primeiro ponto: esperança e perdão. Você sente-se perdoado? Você sente que, à medida que você se achega a Deus, você sente que Ele te perdoa, que você não precisa ficar fazendo coisas para agradar a Deus, para pagar aquilo que você fez? Que o perdão, ele é uma dádiva e uma bênção de Deus na sua vida? Esse é o primeiro princípio que nós precisamos ter, para nossa mente abrir e nós olharmos para Deus e entendermos aquilo que Ele quer realizar. Então, por exemplo, como que eu faço para compreender essa questão espiritual, o qual eu não vejo, não consigo pegar, mas pela fé eu recebo? Primeiro, a palavra de Deus, ela é o nosso guia, a nossa bússola, né? Se você vai ao Salmo 119, versículo 105, a palavra diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela é uma luz. E é por isso que ele vai concluir: luz para o meu caminho. Então, o que é essa lâmpada, o que é essa luz no mundo cheio de escuridão, onde nós passamos no meio de trevas? Essa palavra, ela ilumina o nosso caminho a cada dia, para que a gente vença as nossas dificuldades, vença os nossos problemas olhando para Deus e sabendo que essa palavra nos guia até a Cristo todos os dias, em todo o tempo. Se você olhar então para esse ponto número 1, olha só, para entendermos a força e a singularidade das doutrinas cristãs sobre perdão e esperança, basta fazer uma comparação com outras cosmovisões. Primeiro eu vou falar o que é cosmovisão. Cosmovisão é a nossa visão de mundo. Então, por exemplo, o cristão, você que vive uma realidade dentro da igreja, você tem uma cosmovisão que alcança
a vida da comunidade de fé, da igreja. Por exemplo, uma pessoa católica, às vezes muitos adolescentes conversavam comigo sobre isso. Eu tenho um amigo católico e aí ele fez uma pergunta, eu rebati com outra pergunta e nós começamos a discutir, e eu digo sempre para eles, não discutam, porque a palavra de Deus, ela é revelada, e às vezes as discussões nos faz ter a visão de que eu vou convencer o meu amigo. Eu digo, não, o Espírito Santo vai tocar o coração dele e ele será transformado e não convencido. Porque a igreja não é como um time de futebol quando nós convencemos o outro. A igreja é onde ela é a boca de Deus sobre essa terra, trazendo esperança, mas essa boca de Deus, ela traz transformação de mente. Então, por isso, ela é espiritual, ela não vai trazer um confronto de choque, de discussão, de ideologia, como um time de futebol até. Eu torço para o time, por exemplo, eu torço por Palmeiras. Aí o outro diz, eu torço por Corinthians, e nós vamos ficar brigando que meu time é melhor. Vou dizer para você, existem fases que um time é melhor que o outro, e a nossa realidade não vai mudar porque nós discutimos isso. Assim também, a religião, ela não é feita para discussão. O Senhor diz, o meu Espírito sopra onde quer e como quer, e Ele transforma. Então veja só, Ele não está dizendo, eu vou entrar de uma forma violenta, arrombando. Quando você vai a Apocalipse, Jesus está dizendo, eis que estou à porta e eu bato. Eu não arrombo a porta, eu bato. Se vocês abrirem, eu vou entrar e vou cear com vocês. Percebe a diferença? Jesus diz, e João diz, eu sou o bom pastor. Então quem que é o pastor? O pastor é aquele que cuida, aquele que está dizendo, olha, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas. Percebe a diferença? Ele está dizendo, olha, eu estou dando a minha vida. Ali nós entendemos a vida ali de Jesus naquele madeiro, porque Jesus diz, eu dou a vida, a minha vida pelas minhas ovelhas. E agora ele vai aprofundar mais, ele vai dizer, eu conheço as minhas ovelhas não como um código de barra, que está lá um monte de números, que passa igual no supermercado, pi, passou, pi, só faz aqui e aparece o número lá e paga no final. Ele está dizendo, não, eu conheço vocês pelo nome. Quando você volta, o Senhor diz, eis que vos conheço pelo nome. E ele diz, eu chamo as minhas ovelhas. Agora, Jesus vai dizer algo além ainda. Elas ouvem a minha voz e reconhecem. Porque elas conhecem a minha voz. Elas me conhecem e eu as conheço. Então é algo que gera intimidade. Por isso, essa graça e esse perdão no qual o autor está falando, que é a grande diferença na cosmovisão. Então, qual é a minha cosmovisão? Ou a visão cristã? Eu conheço a graça e a salvação que vem de Cristo, e eu experimento dela. Por isso, a palavra de Deus, agora você vai ao catecismo, o nosso catecismo, ela vai dizer que ela é regra de fé e prática. Vai lá a 2 Timóteo 3,16, Paulo está dizendo, Timóteo, essa palavra vai conduzir vocês em paz, vai conduzir a sua vida, se apega a ela é capaz de trazer a transformação e a lucidez à vida do homem e da mulher. Então, qual é a nossa cosmovisão, a nossa visão do cristianismo? Ele está dizendo, então, a partir dessa visão, eu vou trazer a visão de outras religiões ou seitas. Por isso ele vai dizer, quando as cosmovisões são comparadas, percebe-se que a esperança, olha só, essa palavra é importante, que a esperança é a característica singular de entendimento cristão do mundo. Pega na sua revista e grifa isso, coloca setas marcando, porque essa palavra ela é profunda. Vou ler de novo esse trecho, que a esperança é a característica singular do entendimento cristão do mundo.
Por isso, agora, nós podemos caminhar sobre essa terra com o nosso coração tranquilo. Maior que o coronavírus é Cristo. Maior que as tempestades é Cristo. Ele é a nossa esperança para caminharmos. É a palavra de Deus atuando na vida e na mente renovada do cristão. Por isso que Paulo, hoje eu estou abrindo várias falas antes da revista, que Paulo vai dizer sobre a renovação da mente. Por que ele fala sobre a renovação da mente? Renovação da vossa mente. Porque essa renovação somente Cristo pode trazer. Por isso o cristão pode ter paz e esperança. Voltando agora à revista, nenhuma das grandes religiões oferece, olha só, nenhuma das grandes religiões oferece segurança de reconciliação com Deus para aqueles que fracassaram. Ou seja, se você fracassou, você não serve, você é fraco, você não pode e você é descartável. Quando o cristianismo diz, se você fracassou, se você não pode, Deus ainda sim te ama e diz, eu vou levantar você, eu posso transformar o seu coração. E todos nós fracassamos, porque existem momentos que nós fracassamos, nos sentimos fracassados na nossa vida. Mas veja só, judeus e muçulmanos, por exemplo, creem numa teologia que depende das boas obras. Pega o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele está muito relacionado a fazer a coisa certa ou fazer boas obras para acalmar a ira de Deus. Então, os homens faziam as coisas boas ou cumpriam a lei para acalmar a Deus, para que Deus desse prosperidade sobre a colheita, para que Deus trouxesse crescimento, bênçãos, prosperidade, que até a visão de prosperidade do Antigo Testamento é diferente da teologia da prosperidade que nós conhecemos hoje. Porque a prosperidade naquele sentido era que a colheita fosse bem aquele ano. Isso era ser próspero, que eu tivesse o suficiente e mais um pouquinho para comer com o meu próximo. Essa é a visão de prosperidade do Antigo Testamento de Deus. Não essa prosperidade onde eu dou algo para Deus, eu vou dar meu violãozinho velho para Deus, para que Deus me dê um violão novo. Isso aí, se você olha para a palavra de Deus, é incoerente, não há coerência. Deus não trabalha por barganha, Deus trabalha dizendo eu te amo e ponto final. Não existe troca, você não precisa me dar nada, eu já te dei o melhor para que você não me desse nada. Eu dei o meu filho na cruz, é isso que Deus está dizendo. Eu dei o meu melhor por você, eu dei meu filho, meu único filho. E agora você quer me pagar, às vezes com o seu carro velho, com a sua oferta? Ele está dizendo, eu tenho tudo isso. Ele está dizendo, não tente me pagar, deixa simplesmente eu te amar. Deixa simplesmente eu te abraçar quando você estiver triste. Deixa eu te abraçar quando você estiver chorando. Deixa eu oferecer meu ombro para quando você dizer, eu preciso de ti. Então é um Deus que está preocupado em te amar e não te dar coisas materiais. E ele disse, olha, Jesus vai dizer, olha as aves do céu, os lírios do campo, eles não fazem nada e Deus os alimenta. Da mesma forma, Deus está dizendo, deixa eu te alimentar, deixa eu suprir aquilo que você precisa. E Deus continua realizando essa obra. Por isso a diferença do judeu e do muçulmano está em que eles precisam fazer alguma coisa para receber. Olha só, faço coisas boas, guardo a lei e talvez Deus se satisfaça no dia do juízo. Essa é a visão judaica.
talvez Deus se satisfaça. O muçulmano, veja só, tem uma maneira garantida para passar para o juízo e entrar no paraíso, que é participar de um jihad, ou seja, e morrer como um mártir. Por isso nós vemos lá, muitas vezes, ontem eu vi uma matéria falando sobre as torres gêmeas. O que faz uma pessoa entrar, tomar o assento do avião e lançá-lo contra as torres gêmeas, né? Nós vemos, assim, pudemos assistir essa catástrofe, né, ao vivo na televisão, o avião se chocando e muitas vidas se perdendo. E aquela pessoa que estava pilotando o avião dizendo: eu estou fazendo isso para Deus. Mas que Deus é esse? O que está passando? Onde está esse Deus? Então eu morri como um mártir. Olha, eu fiz algo que ficou na história, mas o nosso Deus diz: isso não, é absurdo. Essa loucura, ela é absurda. Deus está dizendo: vocês não compreenderam nada de quem eu sou e do meu amor. Porque isso não é morrer como um mártir, é uma passagem para o inferno, uma passagem direta, longe da presença de Deus para a eternidade. Olha só, algumas formas de budismo buscam retirar seus adeptos do poder do mal e do sofrimento mediante a extinção do desejo, incluindo esperança. O budismo, em contrapartida, está dizendo: olha, vamos extinguir o mal, retirar o mal e vamos colocar o desejo, a paz, a esperança, assim também como muitos esotéricos, muitos vão buscar o equilíbrio corporal. O equilíbrio corporal existe, tá? Então às vezes a gente fala: é absurdo. Não, não é absurdo. Se você pegar através da ciência, você vê, eu utilizo nas aulas, aula de canto, por exemplo, nós trabalhamos o relaxamento. Relaxa o seu corpo tem que estar tranquilo para você cantar, conseguir expressar isso bem. A nossa maestrina, quantas vezes deve ter falado ao coral, relaxem, façam massagem, né? Era gostoso fazer massagem, receber a massagem. E essa massagem era para quê? Para que nós estivéssemos relaxados, para cantar bem. Olha, o corpo em harmonia para cantar bem. Se eu estou tenso, eu não consigo cantar, porque todo o meu corpo está travado. Mas quando estou relaxado, olha, o corpo em harmonia. Existe o corpo em harmonia? Existe. Mas ele não enche o nosso coração de esperança, é quem enche é Cristo. Por isso, olha só, no budismo, a extinção de todo desejo, incluindo até a esperança. Por isso, eles excluem tudo, para que haja o equilíbrio no meio do vazio. Outras formas de budismo são semelhantes ao hinduísmo, e ao judaísmo e ao islã, dizendo que a chave está no bom comportamento. Até o espiritismo, né, como seita, está aqui em fazer coisas boas, né, como bom comportamento, porque Deus é bom e no final, existe até essa linha teológica, Deus é bom e no final Deus vai salvar todo mundo. Jesus diz não. Leia a Bíblia. Jesus diz não caia nessa, essa é uma armadilha, a qual somente Cristo, somente por Cristo, nós alcançaremos a salvação. Veja só agora aqui também essa declaração é importante. O perdão e a esperança que o cristianismo traz são os que atendem às necessidades humanas mais profundas, pois apontam para a reconciliação, essa parte, reconciliação, o qual Deus não vejo mais um Deus irado, mas um Deus que eu me reconcilio com Ele, e a certeza da vida eterna, sabe por onde? Pela graça. Pastor, onde está isso na Bíblia? Efésios 2, 8 e 9. Vamos abrir esse texto? Eu vou ler esse texto, não está na revista, mas eu quero abrir esse texto com você. Porque pela graça sois salvos mediante o que? A fé. Então, a fé, talvez aqui nesse ponto, vale dizer, todos, o judeu, o islã,
eles têm fé, então eles são salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, o ponto onde muda toda a história. Veja só, e isto não vem de vocês, ou seja, não vem de vós, não vem de mim. É o que? Dom de Deus. O que é um dom de Deus? Um presente de Deus. Olha só, não de obras. Agora, nesse ponto, acabou com todas as obras, acabou com toda a ação para pagar o que Deus fez, para que ninguém, olha só o texto, para que ninguém se glorie, ou seja, diga, eu tenho direito. Percebe a diferença? Então, ela não vem de obras para que ninguém diga a Deus, Deus, eu fui bom, eu fiz boas obras. E o Senhor Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Ele vai dizer, mas eu fiz, justificando. E Jesus diz, você não pode pagar o que foi feito. Não são suas obras, é somente o meu amor e a graça. Talvez você diga, então, deixa eu só finalizar aqui antes de fazer esse comentário. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Talvez você diga, pastor, então eu não vou mais ser bom, eu não vou fazer coisas boas, porque pela fé eu já sou salvo. Aqui está a chave onde Tiago vai dizer que as obras acompanham a nossa fé. Porque as obras, Tiago vai dizer o seguinte, que uma vez que nós cremos em Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, o que vai acontecer? O Espírito Santo começa a transformar de dentro para fora. Se ele começa a transformar de dentro para fora, ele renova a nossa mente e faz com que a nossa mente se pareça com a mente de Cristo. E a mente de Cristo é o quê? Amar o próximo, viver em amor, viver em transformação. Então as obras agora começam a nos acompanhar, porque nós começamos a ser transformados a cada dia. Percebe? Então o que eu faço de bom não justifica a minha salvação. Eu já sou salvo. Ela traz, na verdade, o que Deus está fazendo em mim, e eu começo a viver as boas obras, porque eu começo a viver a vida de Deus dentro de mim. Ontem eu passei, foi até engraçado, eu tenho caminhado pelas manhãs, hoje eu não podia ir, né? Mas eu tenho caminhado todas as manhãs, 6h30 da manhã eu tenho levantado e tenho tentado caminhar entre 7 e 7h30. Claro, já vou avisar de antemão, né? Se você não tem caminhado, eu vou falar, não é porque eu decidi caminhar, não, é porque o médico recomendou que para minha saúde eu preciso caminhar, né? E fazer exercícios, porque eu não vinha fazendo, e o médico puxou a minha orelha grandão e disse, você precisa caminhar. Então, quando a gente vê a água subindo, né, a gente começa a bater o bracinho e fui caminhar de manhã. Mas, e eu voltava ontem de manhã, e eu passei em frente a uma casa e um cachorrinho estava fora. E ele estava fora no portão e eu percebi que o cachorrinho aguardava alguém abrir. Acho que saíram com o carro, fecharam o portão e ele ficou para fora. E eu passei pela casa, olhei para ele, o cachorrinho já velhinho. E eu passei pela casa, andei um pouco, eu pensando, né? Aquele cachorrinho ficou para fora. Aí eu parei e falei assim, eu vou voltar. Fui lá, bati na casa. Aí uma senhora lá do fundo de cadeirante, eu disse para ela, bom dia senhora, o cachorrinho, ele é de vocês? Porque o cachorrinho está preso para fora. Daí ela gritou, ele ficou para fora, muito obrigado, vou pedir para a moça vir abrir o portão. Eu falei assim, se estiver destravado até abre e põe ele para dentro. Eu falei assim, não, ela tem que vir. Daí ela falou assim, muito obrigado, mas só um pouquinho que eu pude conversar com aquela senhora, eu vi que foi uma oportunidade que Deus me deu, porque depois eu saí e fui embora assim, pensativo, e muitas vezes na caminhada eu tenho orado, vou orando, vou conversando com Deus, e eu disse,
É engraçado como o Senhor nos dá oportunidades, até através de um cachorrinho para fora, para a gente conversar com pessoas, para a gente fazer coisas boas uns para com os outros. Eu não recebi aquilo como um mérito meu, mas eu disse, obrigado Deus, porque o Senhor tem me dado oportunidades de falar com pessoas e muitas vezes expressar o teu amor, porque essa salvação nos enche dessa vontade. Eu sei que aquilo que eu fiz não vai fazer eu entrar no céu e não vai me justificar nisso, porque eu já fui justificado em Cristo, mas eu posso fazer porque Deus a cada dia me dá oportunidades de expressar o amor. Talvez você teve outras oportunidades diferentes, cotidianas, simples. Não estou contando nada fabuloso, mas simples, de dizer, puxa, olha como Deus abriu uma porta para eu poder conversar com uma pessoa, para eu fazer uma coisa boa para outra, e não ser visto por ninguém. É isso que nós precisamos. Nós tivemos essa questão do acidente, do caminhoneiro, que o rapaz morreu. Eu vi o senhor, que o filho dele morreu. E uma das grandes críticas que a gente vê na internet é exatamente nisso, que ele disse, o bombeiro disse, pare de filmar e vai ajudar. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão preocupadas em filmar um acidente e não ajudar. Olha que terrível a nossa natureza tem se tornado. Nós perdemos a visão de ajudar, estamos preocupados em filmar para poder pôr na internet, ganhar views. Então o nosso coração precisa a cada dia mais da mente de Cristo, dessa transformação de Cristo, renovando o nosso coração. E muitas vezes o Senhor vai nos dar oportunidades de expressar este amor, porque o ministério da reconciliação, ele traz o quê? Ele traz a mente de Cristo para nós, traz a vida de Deus para nós, porque a reconciliação, ela nos faz andar em Deus e em Cristo a cada dia. Continuando aqui na revista, o fato é que só a cosmovisão cristã oferece a verdadeira esperança, sem a qual a vida se torna escura e insuportável. Escura e insuportável. Mesmo nas piores circunstâncias, a esperança nos torna vivos. Nós vemos tantas pessoas, ela é essencial para uma vida boa. Tantas pessoas em graus de recuperação. Vou pegar aqui na área da psique, na psicanálise. Eu vejo vários professores, eu tenho feito esse curso, né? E muitas aulas os professores comentam que aqueles que pacientes cristãos, eles têm uma recuperação diferenciada. Mesmo que eles venham passar por períodos de dificuldades e tratamento, eles conseguem, através da graça de Deus, achar esperança e motivos para caminhar. Eles acham esperança a cada dia para poder se levantar. Eu tive aula ontem e o professor falava sobre um tipo específico de dificuldade em tratamento. Ele dizia o seguinte: o pior paciente para no tratamento é aquele que perdeu a esperança. Por quê? Ele disse o seguinte: ele está frustrado com a vida e ele não consegue enxergar a esperança. Então ele se torna um depressivo com grande potencial suicida. E ele disse, quando ele chega a esse grau, ele disse, é o pior paciente, pior no sentido de mais difícil de ser tratado. Por quê? Ele diz o seguinte: quando a pessoa ela está triste e com dificuldade, ele diz, nós tratamos a depressão olhando para frente através da esperança. Quando ele não tem esperança, ou quando ele não tem possibilidade de esperança, ele disse, até a pessoa buscar isso, mesmo que seja dentro de si,
uma esperança para viver, ela tem muita dificuldade e ela dificilmente consegue sair dessa situação. Por isso, ela precisa achar motivos para poder caminhar e se levantar. Quando nós olhamos para a vida cristã, Cristo nos dá esperança no meio da tempestade, da dificuldade. Por isso o cristão consegue olhar e mesmo em sofrimento, ele diz: eu vou tentar, eu vou orar, eu vou clamar a Deus. A igreja se levanta e Deus começa a atuar e Deus começa a fazer a transformação. O Admilson perguntou qual curso eu estou fazendo. Eu estou fazendo um curso de psicanálise. É uma faculdade, né, de psicanálise, e aqui acredito que esse ano eu me formo, se tudo correr bem. Então seria um psicanalista. O psicanalista são três áreas: o psicólogo, o psicanálise e faltou o terceiro lá, que trata com medicação, o psiquiatra. São 3 áreas diferentes que trabalham nessa área da psique. E a psicanálise, eu tenho feito esse curso como um curso que está agregando dentro do pastorado, porque o atendimento pastoral, ele trabalha a partir da palavra de Deus e ele nos traz verdades da palavra de Deus. A área da psicanálise, da terapia, ele vai está trazendo, né, ferramentas para nós ajudarmos as famílias e trazer tratamento até para a comunidade que não conhece a Cristo, a partir da psicanálise, através do tratamento na área da psique, e também agora trazendo como uma ferramenta pastoral, abençoando aqueles que estão tendo dificuldades também nessa área, tá bom? Deixa eu voltar aqui à revista A Esperança. Eu estou com 10 e 18, eu vou um pouco mais. Hoje a lição ela é bem longa e o pastor se empolgou e está longo aqui, mas eu vou dividir ela em 2 partes, essa semana e a próxima semana, ok? Então, a esperança. A é o ponto, tá? Então esperança é o tópico, o subtópico. Só podemos verificar se a promessa de esperança repousa sobre a verdade quando nos aproximamos de Deus por meio de Cristo, isso nós falamos, ou quando Deus vier a nós, ou seja, Deus trabalhando e atuando para esse fim do tempo, quando Cristo vir buscar a igreja. Tanto que ele vai dizer: quando Deus vier a nós no final dos tempos. Contudo, temos evidências da verdade nos efeitos que a esperança produz sobre as pessoas e sobre a vida em geral. Onde quer que o cristianismo se espalhe, ocorre sempre da mesma maneira. Uma pessoa descobre a esperança e passa adiante, e as comunidades, por sua vez, são finalmente transformadas. Então veja só, esperança, perdão e reconciliação chega ao coração de uma vida que é boa. Curam os relacionamentos. Então essa palavra é interessante. Quando há esperança, perdão e reconciliação, os relacionamentos e até a vida cristã, às vezes vivendo ainda longe da presença de Deus, a vida cristã ela é tratada e curada pelo próprio Deus. Por isso, curam os relacionamentos, capacitam as pessoas a viverem em paz com as outras e serem restauradas. Jesus nos chama a amar a Deus de todo o coração, mente e alma, e a amar o próximo como a nós mesmos. Mas quando você vai a João 13, abre essa palavra aqui, João 13, o Evangelho de João 13, Jesus, eu vou um pouco além até do que o autor aqui está dizendo, porque João 13, 34, Jesus vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, e ele diz o seguinte, que vos ameis uns aos outros, conforme a lei já dizia. Assim, agora aqui está a diferença,
assim como eu vos amei. Então, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você não consegue olhar para você e amar o outro, tem pessoas que dizem, pastor, eu não consigo perdoar. Eu digo amém. Então vamos a João 13:34. Jesus diz, então olha só, assim como eu vos amei. Se você não consegue olhar para você e perdoar, olha para Cristo, como diz aqui o texto, como eu vos amei. Então olha para Ele e diga, Jesus, o Senhor me ama? Amo. Então diga, assim como eu uso como modelo Jesus, eu vos amei. Ele diz que também vos ameis uns aos outros. Então que você use essa medida, que você ame não como você, como o seu interior decide, mas como Cristo, como Ele te amou, quando Ele olha lá naquela cruz e diz, está consumado. Pai, está consumado. Ou seja, eu estou morrendo pelo Fernando, eu estou morrendo pela Geni, eu estou morrendo pela Beth, eu estou morrendo, deixa eu lembrar quem mais estava na live, o Fabinho, estou morrendo pela Lari, estou morrendo pela Rosina, estou morrendo pelo Nérito, estou morrendo pela Siloé inteira, estou morrendo pela Quinta, estou morrendo pela IPI, estou morrendo por toda a humanidade. Ele diz, eu estou pagando o preço da humanidade, do pecado da humanidade, para que eles sejam reconciliados com o Senhor. Por isso Deus diz, sim, eu reconcilio o mundo, então em você, meu filho. E agora, a cruz de Cristo, qual é o significado da cruz? A cruz, ela vence a morte, nos reconcilia com Deus e enche o nosso coração de esperança. Por isso, eu vou encerrar a nossa lição parcialmente, porque semana que vem nós vamos continuar, que hoje nós temos muito mais gás ainda para queimar. Nós vamos finalizar dizendo para você que o seu domingo você encha de esperança, liberdade e felicidade o seu coração. Mas pastor, cristão pode ser feliz? Claro, meu irmão, você deve ser feliz. Mas eu me sinto preso. Então diga a Jesus essa manhã, Jesus, eu quero ser livre no Senhor, quero abraçar aqueles que eu amo, a minha família. Opa, cuidado, não vai abraçar todo quem está de fora, somente aqueles de pertinho por causa do Covid, não se empolga tanto. Então abraço espiritual, né? Acho que a Dona Rosa que diz, beijos virtuais, abraços virtuais, espiritual, abrace, ame, diga a pessoa, liga para aquela uma lá que você está com saudade, diga, olha irmão, eu estou morrendo de saudade de você, estou ligando para desejar um feliz domingo. Se tem coisa para perdoar, diga para ele, olha, eu sei que meu coração está assim, mas olhando para Cristo eu quero dizer para você que eu te amo e eu te perdoo, e eu quero mudar essa história, quero viver a liberdade, a esperança e a felicidade em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, um feliz domingo e até a noite. Hoje, 7 horas da noite, nós teremos a nossa EBD Home. EBD Home, ei pastor, trocou tudo. Nós teremos o nosso culto e a Santa Ceia. Prepare seu coração também para a Santa Ceia hoje à noite. Uma outra coisa, quero finalizar aqui dando um grande abraço aqui através da SAF, a SAF já, através da Sinodal também, já mandou lá para o grupo de pastores um abraço aos homens, um abraço também à nossa Siloé, os homens da Siloé, um grande abraço aí virtual, espiritual aos nossos homens da Siloé, que Deus abençoe muito vocês, dia do homem presbiteriano, Então, um grande abraço, um feliz domingo também aos homens, e logo mais à noite eu espero você em Jesus. Vou terminar cantando, aqui ainda tenho 5 minutos, mas eu vou finalizar cantando Dê a sua vida inteiramente a Jesus. Dê a sua vida inteiramente a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz.
aceitar, não sabe o que vai perder. Eu disse dê a sua vida inteiramente a Jesus. Aqui na minha live não aparece quem está online, mas um grande abraço a todos, feliz domingo e fica com Deus. Está o meu tesouro.